Olá, eu sou Viviane Gonçalves e trazendo hoje para você mais um Tarô Responde. Mentalize uma pergunta de maneira bem objetiva e escolha entre os cristais. E assim você vai receber a sua resposta também de maneira bem objetiva e uma mensagem do baú das mensagens. Vamos lá, montinho número 1, pedrinha cristal. Montinho número 2, vassoura de bruxa, que é a cianita preta. Quartzo rosa, o número 3. Selenita, número 4. Procure escolher aquela que você bater o olho e se conectar com a energia. Vou mostrar mais uma vez, número 1, número 2, número 3 e número 4. Vamos lá? Para quem escolheu a número 1, mentalize a sua questão de maneira bem objetiva. Opa. Carteira caindo, eu peguei. Sim ou não para essa questão? E a resposta para a sua pergunta é sim, tá? Para o que você mentalizou aí, saiu louco, né? Então, o que isso significa? É um sim, às vezes é preciso ousar, né? Acreditar em si mesmo, que você é capaz, que aquilo é possível e ir em busca daquilo que a gente quer, quando depende de nós, né? Se tem algo que depende de nós, a gente pode colocar a mão na massa, tentar e fazer a nossa parte. Aqui está dizendo, é o momento de ousar, mas também manter os pés no chão, né? Ciente da realidade e tomando cuidado com aquilo que não faz sentido, né? Aquilo que pode nos prejudicar, ficando atento às situações para não fugir da realidade e também não se prejudicar. Então, é um sim bastante positivo, mas alertando para que você observe as situações, observe os acontecimentos para não se prejudicar, tá? E vamos lá para a mensagem do baúzinho. Qual será a mensagem para você? A mensagem é: o que você deseja tanto é melhor para você neste momento? É uma pergunta. Então, às vezes a gente precisa se questionar, porque nem tudo aquilo que a gente quer nem sempre é para o nosso bem. E muitas vezes a vida não nos dá, não nos oferta, né? Não coloca aquilo no nosso caminho, porque nem sempre é para a nossa felicidade, ok? Então, vamos lá para quem escolheu a vassoura de bruxa. Mentalize a sua pergunta. Sim ou não? A resposta para a sua questão é um talvez, tá? Por que talvez? Caiu a carta justiça, né? Então, a justiça quer dizer o quê? Algo que vai avaliar, analisar, né? Ver os prós e contras, né? Talvez não dependa só de você, também dependa de outras pessoas, da decisão de outras pessoas, de outros acontecimentos, né? Talvez dependa até da sua atitude perante a esta situação, como você vai reagir, como você vai lidar com aquilo, porque às vezes
as coisas estão ali no nosso caminho, mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisa ter sabedoria, de saber discernir aquilo, né? Desenrolar a situação, né? Então, discernimento muitas vezes é necessário também, né? Então, nem tudo depende só de nós, às vezes depende de outras pessoas, mas tem coisas que dependem sim da nossa atitude, da nossa ação, da maneira que a gente vai se comportar perante aquilo, se a gente vai saber lidar com aquilo, se vai ser do nosso merecimento, se vai ser de fato para a nossa felicidade, né? Então depende aí de muitas coisas, talvez até buscar mais conhecimento, mais informação e até o equilíbrio. Olha aqui, né? Equilíbrio mental, psicológico, físico, em todos os sentidos. E também ter um pouquinho de paciência para poder agir em determinadas coisas, porque às vezes a paciência faz com que a gente consiga olhar as coisas com maior atenção, prestar mais atenção nos detalhes, né? Então, aqui o que diz é exatamente isso. É um talvez, porque depende aí de muita coisa, inclusive do seu próprio eu, da sua própria atitude, da sua própria maneira de encarar e lidar com determinadas coisas. E também deixando claro que nem tudo depende só de nós, né? Se é um talvez, tanto pode ser sim como pode ser não, depende das consequências, né? Vamos lá para a mensagem do baúzinho para você. A mensagem do baúzinho para você é: a vida é como um jogo de damas, onde se tem que perder alguma coisa para obter outras. Então, às vezes, a gente precisa aprender a deixar para trás algumas coisas para poder seguir em frente, no sentido até de reconhecer que às vezes a gente tem que abrir mão, sim, da liberdade, né? De tempo disponível, se dedicar mais, se é um estudo aí o que você quer, né? Se tem relação com aprender, conhecimento, né? Às vezes a gente precisa deixar a nossa liberdade, as nossas aventuras um pouquinho de lado, o nosso conforto, né? Para se dedicar um pouquinho mais àquilo que a gente quer, se dedicar um pouquinho mais ao conhecimento. Às vezes o que a gente quer é se dar bem com outras pessoas, então a gente precisa aprender a ceder um pouquinho, né? Não colocar só a nossa vontade, só o que é prioridade para nós na frente, saber ceder um pouquinho, equilibrando ali, e saber olhar um pouquinho o lado do outro também. Claro que encaixando aí na sua realidade, tá? Então vamos lá para quem escolheu agora o quartzo rosa. Quartzo rosa, vamos lá. Sim, não ou talvez. Qual a resposta para quem escolheu quartzo rosa? Sim, não ou talvez. A resposta para você também é a do louco. Olha só. É um sim, tá? Mas é preciso ousar um pouquinho mais, acreditar um pouquinho mais em si mesmo, também ter fé, né? Na essência divina, no que quer que você acredite, mas ter fé em si mesmo. Mas não deixar de colocar os pés no chão, não deixar de ficar atento, né, às coisas que está acontecendo ao seu redor, colocar um pouquinho de limite em si mesmo e às vezes limite até nos outros, não deixar as pessoas ultrapassar muitas vezes o limite que elas acham que pode, né? Às vezes as pessoas, olha só como é, né? Às vezes as pessoas às vezes acham que tem liberdade, né? Para invadir o nosso espaço, às vezes não é bem assim, às vezes a gente como louco deixa as pessoas fazerem de nós o que bem quer, fazer conosco o que bem quer, e não é bem assim, a gente tem que saber pôr um ponto final, saber pôr um limite, traçar o limite, né? Olha só, caiu a mesma carta aí que caiu anteriormente aí
nas primeiras escolhas, mas a mensagem aqui já inclui isso, saber colocar um pouquinho de limite, não deixar as pessoas ultrapassarem os limites delas e também você não ultrapassar os seus limites, porque isso pode te prejudicar, né? Tanto elas ultrapassando ou como você ultrapassando, isso pode ser que te prejudique um pouquinho. E é colocar os pés no chão, sim, enfrentando a realidade, não esquecendo que, né, de louco todo mundo tem um pouco, mas a gente precisa buscar o alto equilíbrio, né, para não se prejudicar, deixando isso exceder. Então, cair na realidade e falar assim, opa, é momento de brincar, né? Daqui para frente eu não posso fazer mais porque isso vai me prejudicar, e também tenho que pôr limite nas pessoas, porque as pessoas elas invadem as nossas decisões, as nossas escolhas, optam demais em nossas vidas, mas até onde a gente permite. E muita coisa a gente pode até sim ouvir, né? Mas não é uma regra seguir aquilo. Às vezes a gente ouve porque ouvindo a gente aprende, né? Ouvindo também a gente aprende, tá? Então, aqui o alerta é exatamente para isso, não ultrapasse os seus limites. Aqui também o conselho é ponderar em algumas coisas para não se prejudicar. E a mensagem do baúzinho para você que escolheu este montinho é: invista em você, autovaloriza-se, dê uma vida nova, a sua própria vida, vencendo os medos e a insegurança. Olha só como tem a ver, né? Porque às vezes a gente quer fazer o que o outro está fazendo, seguir o que o outro está dizendo, naquela loucura insana de que outro deu certo para ele, pode ser que dê para mim. E nem sempre, às vezes é assim. Às vezes uma receita de um medicamento serve para uma pessoa, mas nem sempre vai servir para mim. Nem sempre aquilo que deu certo para alguém vai dar certo para mim, porque eu sou uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Então, às vezes a gente tem que ousar um pouquinho, sim, acreditando que aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito também faz sentido, tá? Mesmo porque a verdade absoluta não existe, né? Então, essa é a mensagem para quem escolheu a quartzo rosa. Para quem escolheu a selenita, que é o número 4, vamos lá. Sim ou não? Ou talvez? Sim, não ou talvez? Já para você que escolheu este montinho, é um sim, tá? Mas olha, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, é algo que você vai ter que suar muito aí, lutar muito, batalhar muito, se dedicar muito para conseguir. Por quê? Porque caiu a força, né? Olha só bem essa carta. Ela tá aqui domando um leão com muito cuidado, com muita paciência. Então, o que tá dizendo aqui é que vai ser preciso você ter muita paciência, muita sabedoria, tá? Paciência consigo mesmo, paciência com a situação, paciência com as pessoas, para que você tenha também sabedoria para lidar com a situação. Porque quando a gente tem paciência, a gente vai devagar, vai observando, vai analisando tudo ao nosso redor, né? Vendo o que tá certo, o que tá errado. Imagina a situação antes de acontecer, como poderia ser se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, né? Então é observar, analisar e ter muita atenção, muita paciência e muito autoequilíbrio, tá? Muito autoequilíbrio. E o que diz aqui tente ter mais paciência também com as pessoas ao seu redor, porque assim você vai evitar conflitos
confusões e, quem sabe, problemas até mais sérios, tá? E a mensagem do baúzinho para você é: não resista às mudanças, elas são fundamentais para a sua evolução e felicidade. Então, às vezes a gente reclama, nossa, como tudo tá mudando, né? Como tudo tá mudando e eu não tô conseguindo acompanhar. Às vezes a gente tem que ir devagarzinho, caminhando devagarzinho, tentando mudar devagarzinho também, porque se tudo tá mudando ao meu redor, é a vida, é o universo dizendo, olha, é hora de você mudar também, é hora de você se movimentar também, nem que seja devagar, porque se o mundo está mudando e você não muda, é como se você parasse, paralisasse, estacionasse, e assim ninguém evolui, ninguém se transforma, né? Então, não resista às mudanças, porque elas vêm para nos ensinar, para nos mostrar que é hora de também mudarmos, mas de preferência para melhor. E isso é evolução. E evolução faz parte não só do planeta, mas também do ser humano, mas que seja para melhor. Então, estas foram as mensagens desses 4 montinhos. Espero que tenha feito sentido para você. Fique em paz. Gratidão. Até a próxima.